pessoal, tudo bem, meus amores e minhas amoras? Bom, vocês solicitaram para a professora para que fizesse um vídeo explicando o mapa da disciplina de Serviço Social e Formação Profissional. Então, muito bem, vamos lá. Eu estou com o mapa aqui em mãos, ó, o formulário. Primeira coisa que vocês têm que fazer é entrar lá, baixar o formulário. Lembrando sempre que você tem que enviar essa atividade sempre no formulário que está sendo disponibilizado lá na pasta Material da Disciplina, tá? Em Word, não é para mandar em PDF, nem como imagem, é sempre em Word para facilitar então a nossa correção, ok? Então vamos lá para a atividade. Vocês têm que fazer uma atividade descrevendo quais são as atividades e qual é o local de trabalho do profissional de serviço social dentro do primeiro, segundo e terceiro setor. Então alguém me pediu na aula lá no chat para colocar, para explicar melhor o que são esses setores. Eu coloquei uma pequena explicação para vocês lá na sala do café. Tá? Então entrem lá e dêem uma olhada. Outros alunos já sabem o que é, porque iniciaram, né, no módulo 51. Então viram lá na disciplina de Políticas Públicas e Sociais o que é o primeiro, segundo e terceiro setor. Mas para os que ingressaram então a partir do módulo 52 ainda não tem essa noção. Por isso que a professora vai fazer uma breve conceituação aqui, tá? Então, o primeiro setor é o setor que mais emprega os profissionais de serviço social. Por quê, professora? Porque eles são os serviços ofertados pelos municípios, pelo Estado e pela União, no caso, o federal. Nós trabalhamos, então, o serviço social trabalha na gestão, né, da Secretaria de Assistência Social. Desculpem, estou com um pouquinho a minha voz falhando hoje. Eles trabalham na política de saúde, alguns poucos estados ou municípios que tenham um profissional de serviço social na educação. Mas enfim, são os CRAS, os CREAS, Centro Pop, então eles trabalham concursados já nessas áreas. Então, por exemplo, o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, o que é o CREAS? É o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Centro POP, professora, o Centro POP é o Centro de Atendimento a pessoas em situação de rua. Então, são de obrigação do Estado ofertar esses serviços, né, de forma continuada. Então, nós estamos lá no primeiro setor, que é o setor do Estado. Então, nós temos aqui também o segundo setor. O segundo setor, eles são as empresas privadas, tá, que ofertam, por exemplo, quem passou pela disciplina de sustentabilidade, né, já tem uma maior noção sobre as empresas privadas. Mas nada mais é do que as empresas que ofertam o trabalho na área de sustentabilidade. O profissional de serviço social ele vai desenvolver projetos e programas dentro da empresa e que alcance a sociedade que está no entorno dessa empresa. Ela vai trabalhar com os funcionários e as suas famílias. Ela pode desenvolver grupos, né, dentro dessa empresa. Enfim, ela tem N situações que ela pode estar atuando, né, no seu espaço socioocupacional. E nós temos o terceiro setor, que lá, inclusive nessa pequena explicação que eu coloquei ainda, tá como ONG. Mas, como a professora já falou, não se usa mais ONG, a partir do marco regulatório, tá, das instituições do terceiro setor, que é um marco específico para as instituições. Então lá alterou muita coisa, seria muito interessante que vocês pudessem ler esse marco regulatório para quem tem interesse de atuar no terceiro setor e poder se inteirar dessas novidades. Inclusive cada município teve que se adequar às novas leis,
ter sua lei própria, enfim, são várias coisas que aconteceram a partir desse marco regulatório. Então, a APAE pode ser uma instituição, uma OSC do terceiro setor, que quase em todos os municípios, até nos pequenos, sempre tem. Uma instituição que oferta serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, abrigo para idosos, para pessoas em situação de rua, para crianças. Então, existem vários serviços que são realizados por meio do terceiro setor. E lá nesses serviços, então, vocês vão pesquisar, vou falar sobre o acolhimento institucional para criança e adolescente. Então, você vai lá e vai ver quais são quais são as atividades desenvolvidas pelo assistente social. No caso, ela vai fazer relatórios, ela vai elaborar projetos, ela vai fazer o contato com a Promotoria da Infância e da Juventude, ela vai encaminhar relatórios para a vara da infância, para o juiz, quer dizer, ela vai acompanhar essa família. Então, existem várias formas, e dentro sempre do conceito técnico operativo, ético-político, do serviço social. Então, assim, a atividade em si, gente, é um exemplo só de cada setor, não precisa colocar mais, tá? Se você utilizou uma informação de algum site para fazer das empresas, por exemplo, que não tem aí no seu município, então você tem que colocar a referência desse site. Eu coloquei para vocês também lá no material extra como se fazer referência. Mas se vocês ainda tiver dúvida, procurem no Google como fazer, por exemplo, a referência de uma entrevista. Lá ele vai te dar um exemplo, tá? E aí pediram para eu explicar também sobre as normas da BNT. As normas da BNT, ela vai te acompanhar para o resto da vida acadêmica. E tem algumas empresas também que utilizam as normas da BNT. Mas nós temos lá na pasta material da disciplina as orientações, tá aqui, as instruções para a realização da atividade mapa. Tá? Lá tem tudo o que você vai precisar colocar dentro das normas da BNT. Porque na verdade aqui, queridos, não é para fazer capa, contracapa, por enquanto. Por quê? Porque a gente disponibiliza então o formulário, tá? Então, o que você vai colocar dentro das normas da BNT? Você tem que entender que sempre que você for fazer uma atividade, ela tem que ser na letra Arial ou Times, tamanho 12, justificado com espaçamento de 1,5, sempre assim, tá? Aqui, como já temos um quadro específico para colocar a sua atividade, você não vai se preocupar então com as laterais, com a borda ali da atividade. Mas, por exemplo, normalmente, se você for fazer um trabalho científico, aqui vai ser 3 e 3, 2 e 2 embaixo, tá? De espaço. E aí, o que é um texto justificado, professora? Tá vendo que aqui, ele tá justificado, vai de uma linha a outra, sempre certinho assim, tá? E aí, a letra que você vai escolher e o tamanho tem sempre lá no Word, tá bom? Não precisa colocar o conceito de cada setor, do primeiro, segundo e terceiro. É só colocar o nome da instituição e quais são as demandas que são atendidas nesse local e quais são as atividades realizadas, então, pelo profissional de serviço social. Tá bom, pessoal? Eu espero ter contribuído. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um grande beijo.